Aí eu gostaria então, professor Leandro, nós vamos compor então esse momento e nós vamos para algumas perguntas para os senhores. Tem alguém que já gostaria de fazer alguma pergunta? Perfeito, então nós vamos começar ali. E a Adriana vai pegar o microfone aqui, nós já temos a primeira pergunta ali. Adriana, por favor. Opa, boa tarde. Sou o Gesiel, da empresa de Engenharia de Manaus, né? Tenho uma dúvida em relação ao Carlos Café, sobre, o senhor explicou sobre a supressão vegetal, né, nas usinas, que é bem importante. Achei bem interessante com relação à criação de galinhas ali, né? Que é bem legal que elas auxiliam, inclusive, na supressão vegetal, né? Mas eu gostaria de saber qual é a forma hoje mais comum e segura para usinas de grande porte para supressão vegetal. Se hoje a prática comum é o uso de roçadeiras ou herbicidas, né? Então, existe aí os pós e os contra, né? Então, gostaria que o senhor pudesse reforçar essa dúvida. Hein? Maravilha, obrigado pela pergunta. Todo mundo ouviu, pessoal? Tranquilo? Seguinte, cara, o que o pessoal mais usa é roçadeira manual com lâmina de nylon ou metálico. Ao usar isso é quando o problema das pedras voadoras acontece. Então, se você está com uma tela de proteção, show de bola, é o mais usado. Você tem alguns tratores, né, que fazem a roçagem, quando a usina tem um pitch maior, um espaço. Tem muita usina que é apertadinha e tem muita usina que tem pitches maiores, você consegue entrar com um trator e fazer. E lá fora você tem um pessoal usando muito robô, que é tipo uma roçadeira, parece um robozinho, ela corta e já evita a questão das pedras. Então você tem as três coisas, mas no Brasil efetivamente é a roçagem mecânica ou a roçagem manual. Quando você tem problemas com pedra, você vai na enxada mesmo e vai cuidando daquilo de forma constante. Além desse controle vegetal, de vegetação, a gente tem um outro controle que é muito importante, que é o acero. Tá? Vocês talvez não tenham tantos problemas, mas a gente tem muito problema de incêndio nas usinas causadas por fogo na vizinhança. Então, além da roçada normal da planta, eu preciso cuidar da vizinhança da planta para que o fogo não venha de fora para dentro. Então, a gente teve grandes incêndios no Rio de Janeiro ano passado, numa planta nossa. A gente tem 3 plantas no Rio, na montanha, pegou fogo do lado, o fogo chegou na nossa cerca. E meus funcionários foram de noite, além de fazer a cerca, tiveram que cavar buracos para travar a entrada dos incêndios. Então, são 2 critérios que são importantes. Além do mato não crescer, para não sombrear a planta, eu não posso deixar o mato seco na planta. Qualquer faísquinha, qualquer coisa, pega fogo na planta também. Então, não é simplesmente cortar, é cortar, retirar e tratar da vizinhança para que você não seja impactado por isso. Beleza? Um comentário adicional que eu tenho visto também, uma solução que é eficiente, né, para automatizar. Às vezes, aqueles tratores pequenos, pequeno porte, com roçadeira, o pessoal já adaptou lona de caminhão. Sabe aquela lona para lama de caminhão que tem, aquela lona grossa, adapta do lado da roçadeira, que aquilo é flexível, então aquilo vai deitando e não bate a pedra, ela fica na lona e não levanta. Então é uma solução também interessante que o pessoal tem usado para reduzir, baixa o custo, digamos assim, usa o maquinário, aquilo fica mais alto, ela vai deitada para fora, né? Então ela vai para os lados, assim, funciona bem. Engenheiro Alcir, da Alfa Arte Engenharia. Eu queria saber se existe uma diferença, quais são as diferenças conforme o porte de microgeração, mini geração ou uma usina de muito porte? Deve ter diferenciações para um programa de manutenção. O básico é o mesmo. Tá? O básico de uma usina pequena e grande é o mesmo. Só os custos e os impactos financeiros é que diferenciam um pouco. Ou seja, as usinas grandes, qualquer perda de 1% de eficiência ou 2% é muito dinheiro. Então, esse inversor que o Mitchell mostrou, 18% a menos, seria avassaladoramente destruidor para o negócio. Então, assim, e numa residência ou numa operação comercial, a perda de 1% de energia, talvez o consumidor ele não consegue perceber aquilo ali de bate-pronto. Então, manter limpo é a primeira coisa a se fazer numa usina. Né? Manter os painéis limpos, sem sombras, com o mínimo possível de fezes, e fezes é um negócio complicado de controlar no ambiente urbano, muito pássaro, muito cocô, se você tem que limpar. Então, nas minhas plantas, por exemplo, a gente não lava sempre, mas o cocô tem que ser lavado todo dia. Então, na rotina diária nas plantas, aquelas fezes a gente prevê eliminar, porque ela tem um impacto muito grande, que é uma sombra física,
né? Então aquela string inteira está contaminada, eu perco energia e eu crio um hotspot ali que chega a 75, quase 100 graus centígrados às vezes. Um pequeno cocô vira 100 graus ali fácil na minha planta. Então, assim, a limpeza é uma coisa importante. Revisões elétricas periódicas faz parte de qualquer usina. Então, você chegou a reapertar o quadro, ver os disjuntores, medir a temperatura dos cabos, né, fazer um teste de resistência de isolamento periódico, né, subir no telhado e apertar. Na planta, a gente aperta, dá o torque a cada 6 meses nos parafusos. Então, no final das contas, a manutenção, o básico dela é o mesmo. Tá? E um critério diferente é monitorar 24 horas, ou seja, se você vende uma usina distribuída, residencial, e se presta esse serviço, você está assumindo um serviço de cuidar daquela planta o tempo todo. Então, tem um bom sistema de monitoramento, tá? E não só monitorar, mas o nosso sistema ele atua e ele brilha. Então, a gente tem a central de operação, ele indica onde falhou na hora, ele pisca no celular, manda mensagem. No residencial, talvez isso não seja ainda muito caro de fazer, quando você tem 500 plantas, mas eu acho que isso é uma tendência. Você tem um único sistema para monitorar tudo, para você gerenciar a conta de energia. Né? Então, eu tenho certeza que vocês aqui devem ter o cliente que reclama, pô, minha conta não diminuiu, não aconteceu nada, instalei a usina, não baixou. Por quê? Porque você tem que ensinar o consumidor a fazer gestão da conta de energia dele, você tem que contar com a sabedoria da concessionária que fez a troca do medidor e o leiturista sabe ler o que é o código de injeção, o que é o código de produção, porque a maioria não sabe, então as primeiras contas sempre vêm errado, né? Isso independente do tamanho. Então faz parte do seu processo de operação e manutenção cuidar do que você instalou no tempo zero, para que o cliente ele fique pelo menos tranquilo e a sua usina entre em ritmo de cruzeiro. E isso se repete. Tá? Talvez só a termografia com drone, que não se aplica numa usina residencial, porque é muito caro você subir um drone de termografia para uma usina pequena, a não ser que você tenha. Agora, para uma usina grande, os custos se diluem rapidamente, porque você faz um diagnóstico em segundos, algo que demoraria muito tempo para fazer numa termografia manual. Mas no final, cara, o OEM é obrigatório e idêntica praticamente. Tá? Não tem muita diferença não, assim, do ponto de vista de aplicação. O que tem numa usina maior é o zelo maior, é a frequência, é fazer recorrentemente, ter uma equipe. Quanto maior o tamanho da usina, mais se paga ter alguém permanentemente junto a ela fazendo a manutenção. Então, esse ponto aí, mas a tendência que a gente enxerga na operação de manutenção, e isso é uma questão muito importante que eu falei, que o Café levantou, é que essa questão do projeto na operação de manutenção, do inversor certo, ele começa lá no início do projeto. Tá? No projeto, vai projetar uma casa, hoje em dia tem muita gente que não, já vai fazer espera para fotovoltaica, já você tem que fazer a espera fotovoltaica pensando na operação e manutenção. Eu construí minha casa ano passado, já fez o telhado adequadamente para fotovoltaica, já deixei uma torneira lá no telhado para fazer limpeza. Então, é um processo que é um processo, não é simplesmente uma ação. Acho que tem que entender que a operação e manutenção é um processo e não uma ação. E esse processo vai ganhar cada vez mais relevância a partir da quantidade de tempo que se afasta entre a implantação da usina e o tempo de uso dela. Que nem carro, né? Carro novo dá problema? Não, né? Carro dá problema o carro usado, né? Os componentes da usina também vão, de inversor a cabo, componente, vai começar a dar mais recorrência e mais trabalho e mais ação no início, lá no meio. Essa outra é trocar o óleo. Isso aí que a gente está fazendo é trocar o óleo do carro, né? Por exemplo, cortar grama, limpar módulo, é o troca de óleo, revisando aquela manutenção. Mas quando chega lá com 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, começa a balança, bucha. Vai começar a mesma coisa com o sistema fotovoltaico. Você vai ter que trocar cabo, trocar conector, o inversor pode dar algum problema. Então, esse é um processo e quanto antes for pensado, vocês pensarem em fazer soluções para prover uma boa operação e manutenção, melhor para vocês no futuro. Porque o cliente geralmente busca quem instalou para dar a operação e manutenção. Esse é o número 1 deles. Então, se você pensar que hoje ele não está te contratando, mas daqui a 5 anos ele vai te contratar, porque começar vai dar mais problema, você preparou ela para ter uma operação e manutenção boa? Excelente. Tá? E vai acontecer com o residencial, não é uma questão meramente, porque, como já foi discutido aqui no fórum,
a geração distribuída, a fotovoltaica, ela é um ativo, é um investimento. Então, ele está contando com aquele dinheiro que vai entrar e que não está entrando. Então, ele se preocupa com isso, né, cada vez mais com isso. Então, eu acho que essa é a direção que vocês têm que encarar essa questão do OEM, que às vezes, ainda muito, estou orientando uma tese de doutorado em engenharia de produção sobre critérios de OEM em usinas fotovoltaicas. Vocês acreditam que quase não existe nada na literatura? Nada. Requisitos, o que se avalia, o que não se avalia? Muito pouco. Está todo mundo preocupado em instalar, como se instalou, acabou o problema, né? E não é assim em qualquer aplicação, né? O desafio só começa na hora que você termina a instalação, né? Então, tem que transformar isso num negócio sustentável, factível, que aí sim vai ter uma... Na hora que a bateria chegar, ele vai chamar quem para vender a bateria e instalar na casa dele? Você. O carro elétrico chegou, tem que expandir o sistema para carregar meu carro elétrico. Isso vai acontecer em 5 anos. Em 10 anos, no máximo, vocês estão vendendo um outro sistema para o cara, ampliando a casa dele. Então, eu acho que isso é o caminho. E é um dos erros da venda do fotovoltaico. Você não vende fotovoltaico falando que ele é ótimo porque não dá manutenção. Você vende falando o seguinte: eu te asseguro segurança e um excelente desempenho se você contratar manutenção comigo. Periódica, é obrigado, igual elevador. Você não dá manutenção todos os anos no elevador, fotovoltaico deveria ser obrigatório. Né? Deveria ter uma portaria do Corpo de Bombeiros junto com o Código de Segurança Civil para tornar obrigatório. Porque é um item de segurança, pessoal. É um investimento, mas é um item que pode levar à morte de alguém que mora na casa, colocar em risco aquele bem. Então, todos nós estamos correndo esse risco hoje. Beleza? Boa tarde a todos. Jordan, da Critério Energia. Parabéns. Café, genial a ideia das cercas vivas. Excelente ideia. E a cultura de animais também achei muito interessante. É algo que quando eu tiver a oportunidade de construir usinas aqui em Manaus, aqui no Amazonas, eu vou levar para frente, eu vou lhe consultar para ver as melhores culturas para o local. Uma preocupação minha desde as minhas instalações, desde o começo, é a questão do rate. Eu sempre me preocupei com isso, e de deixar o inversor no sol, caso de usina grande, de deixar embaixo das placas ou fazer um abrigo. A minha dúvida, vocês já chegaram a pensar em refrigerar, fazer uma sala refrigerada para armazenar os inversores e talvez até o transformador? Eu tenho na universidade, na nossa usina, que tem no lado do nosso prédio, tem uma usina de 100K, tem uma sala totalmente lacrada, com um ar-condicionado lá dentro. Eu faço isso. O nosso inversor, aquela sala, não foi projetada por nós. É aquela situação que você falou. É um projeto de P&D com uma concessionária de energia. Não deixaram nós influenciar, nós especialistas em projeto, mas não deixaram, não, isso é a nossa empresa que vai fazer o projeto. Tá? Não deixaram, só deram um terreno, deixaram nós decidir o terreno. E fizeram uma casinha. Nós falávamos que tinha que ter um eletrocentro, né? Tal e tal. Fizeram uma casinha lá, fechadinha, né? E o inversor projetado no verão. Santa Maria, por incrível que pareça, vocês acham que é no sul, aquilo é um calor de 42 graus, chega lá, tá? Com sol de rachar. Aquilo ficou 50, 55 graus, o inversor está produzindo lá 60% da energia, os cooler a milhão, mas não aguentava, diminuía a potência igual. A solução que nós tínhamos lá foi disponível colocar um ar-condicionado naquele ambiente lá. A gente só liga no verão, lá tem um clima que é variável, né? E faz um controle de temperatura, um controle alto, né? Ou seja, não precisa colocar ele para fazer 18 graus, né? Coloca ele para 30 graus. O custo do investimento na solução, e aí, você vedando, quando nós fizemos isso, tinha ventilação natural, mas ela não era suficiente. Então, nós vedamos ela, colocamos o ar-condicionado, não tem mais o problema, né? O consumo de energia perto da usina naquele horário é proporcionalmente pequeno, perto da vantagem que tem na redução de potência. Ou seja, nós consumimos lá... É um inversor pequeno, porque é um local pequeno, acho que nos 12 mil BTU, com folga, né? E ele vai consumir, sei lá, 800 watts, média, 600 watts, porque ele varia a potência em função da temperatura, né? E nesses dias bem quentes, a usina ia produzir, de 100K, ela ia produzir... sei lá, 50K, 60K. Ela está ganhando. Esse 1K, você ganhou 30K aí por 1K, né? O consumo, né? Então vale a pena e é barato e evita outros problemas. Você consegue aquele problema de entrar sujeira, e o cooler tem um problema que ele é um aspirador de pó, tá? E
não tem isso. Pode botar no lugar mais limpo, mais ele vai entupir, vai sujar. Né? Então, e uma coisa que até não descobri, porque no mercado não tem ainda, que já é bem comum em outras aplicações, que não é comum ainda no fotovoltaico, é para potências médias, por exemplo, para inversores, aí é refrigeração à água, onde você deixa o trocador de calor fora do ambiente. Então, isso é uma coisa que está meio que ainda madura. Já, em processador de computador já tem isso, né? Então, é uma solução, porque por causa do... O cooler é um problema. É o maior problema de inversor em usina, é cooler. E ele vai estragando, ele vai girando o tempo inteiro, o mancalzinho dele vai gastando, consome energia também, né? Mas vai gastando mais energia e ele queima, uma hora ele queima. Né? A usina continua gerando, mais ou menos, ela reduz a potência, porque ele está medindo a temperatura no dissipador. Não é pelo cooler estar queimado ou não que ele para. Então, muitas vezes, não detecta automaticamente. Na hora do dia, lá, ele vai aumentando a potência, chega na hora que a temperatura do dissipador subiu e vai subir mais rápido porque está queimado um cooler, ele vai parar, vai limitar a potência. Isso, na verdade, tem vários casos sobre o derating. O derating é uma proteção, na verdade, né, que a gente tem no inversor para ele não entrar em pane por causa de temperatura. Você perde potência ativa. Eu já tive casos de planta que eu assumi que não tinha cobertura e o inversor estava na planta. O que está no manual do fabricante? Não, pode colocar um inversor na planta, tomando sol, enfim. Aí você deixa tomando sol, cara, não aguenta. Eu desconheço um inversor de qualquer marca que eu vi, assim, a gente pegou, não vou citar nomes aqui, mas de várias marcas em planta. Instalou na planta? Instalou porque o conceito daquele inversor exige que ele seja instalado na planta. Show, tá certo. Economizou cabo, economizou uma série de coisas. Mas se você não cobrir o inversor com uma cabana, tampar o inversor para ele não tomar raio direto o tempo todo, você vai sacrificar o inversor diretamente. Então, você proteger o inversor do sol é importante. Eu já entrei em sala, igual o Leandro falou, já peguei um inversor que estava dentro de casa de concreto e não tinha ar-condicionado. O inversor tinha um derating, às 11 horas da manhã ele já estava derating e ficava até 4 horas da tarde clipando a potência por conta de um excesso de temperatura. Aí teve que instalar ar-condicionado. E a gente já teve caso que o cara instalou o ar-condicionado, botou na temperatura mais fria possível, e o inversor teve um overrating. Ele produziu mais corrente, mais energia do que estava nominalmente, e aí causou um outro problema, porque aí eu tive um problema na proteção. Aumentou um pouco a corrente, estava tão frio que ele aumentou a potência, em vez dele clipar, ele conseguiu produzir mais, né? E aí tinha um outro problema, que era o transformador não aguentar a corrente, que tem uma série de coisas. Então aconteceu de tudo já. E muita falha comum de instalação de usinas pequenas é instalar um inversor não respeitando os espaços de ventilação. Você vê muito isso, né? Aí você está assim, por que você não pode colocar um inversor do lado da parede? Porque a única forma de você dar manutenção no ventilador é você puxar o ventilador, por exemplo, o ar quente sai para baixo, instala 2 inversores embaixo do outro. No manual é muito claro, né? Mas é muito comum você ter problema de derating por conta de falhas de instalação. A gente usa muito skid. Centraliza os inversores numa planta, é coberto, mas você tem uma ventilação natural ali que permite, a gente tem poucos problemas no skid com derating. Quando você enclausura o inversor, eu sugiro que você utilize um sistema de ventilação cruzada no local e coloque um sistema de ventilação forçada como ar-condicionado, porque fatalmente num dia de grande potência ele vai abrir o bico, tá? Uma outra questão, só para complementar, que eu lembrei que é importante para vocês com relação ao derating, eu sou da eletrônica de potência, né? A questão de vida útil. Tá? Os componentes eletrônicos, em especial os capacitores eletrolíticos, que são a maior fonte de falhas de operação no inversor fotovoltaico, são capacitores que tem dentro dele, no /NCC, esses capacitores, a vida útil deles é uma exponencial com relação ao ΔT. Quando tu vai esquentando a temperatura de operação, a vida útil... Então, ele não é uma coisa que vai dar uma falha instantânea, mas a vida útil, o tempo médio entre falhas, ele cai muito rapidamente. Tá? Inclusive, falhas infantes, assim, inversores. Tanto é que na aviação, todas as peças fazem um ciclo térmico lá de tantas horas para eliminar umas falhas infantes que eles estressam termicamente. Então, vai aparecer mais rápido essas falhas infantes e vai aparecer falhas de longo prazo do equipamento normal, que ele está falhando, em vez de durar 10 anos, vai durar 3. E não é que está errado o equipamento.
O que você botou numa condição de operação, que aqueles componentes que estão produzidos, estão utilizados no equipamento, estão numa condição de operação que a vida útil deles vai durar menos. Fadiga, né? Então, e isso vale para chave semicondutora, vale para capacitor, vale para tudo. Tá? Calor é o inimigo. Boa tarde, Hugo Moreira, da Tigo Energy Brasil. Parabéns, os 2 assuntos foram muito interessantes. Perguntando para o professor Mitchell, quanto à sequência de testes, né, dos inversores, quantos laboratórios no Brasil a gente tem prontos para fazer esses testes e quais, no caso? E também se tem algum teste que leve em consideração esse envelhecimento do inversor com o tempo, se ele realmente cumpre o que ele promete ou não. Hoje, os ensaios do Inmetro avaliam apenas a conformidade. Ninguém não tem nenhum ensaio de durabilidade ou de algum evento de longo prazo. Não é esse o objetivo. Quer dizer que ele está conforme e que não vai expor o usuário ao risco, né? Hoje temos 2 laboratórios acreditados no Brasil, que são da UFSM, do IEE da USP, e tem alguns laboratórios designados, que não são acreditados, mas são aceitos pelo Inmetro para fazer ensaios, né? Tem o laboratório da Bahia, tem o CEPEL, que está designado também no Rio de Janeiro, tem o laboratório da Unicamp, também tem um laboratório também que faz ensaios, né? Então, tem alguns laboratórios que fazem esses ensaios para o programa de conformidade do Inmetro. Se fosse gerar esse programa de certificação de qualidade, também teria que ter não é para um laboratório único, de forma alguma, é para um conjunto de laboratórios, fazer um programa, e nós temos expertise e competência para fazer isso, né? Esses ensaios, aí, quais ensaios? Ensaios de durabilidade, né? Isso a gente pode avaliar em função do que o mercado está demandando, né? Na verdade, não é nós propor algo por propor, tem que ser proposto algo para nos pontos cruciais de problema de campo que se identifica para buscar se os equipamentos estão resolvendo ou vão eliminar esse problema. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Um deles é a deficiência de não performar como ele deveria, segurança, como é que ele age com isolação, com uma ameaça de arco elétrico, com outras questões importantes aí da aplicação fotovoltaica, né, que possam ter, térmico, podemos fazer ciclagem térmica, botar em alta temperatura e ver como funciona, fazer um monte de coisa, né? Aí muito tem a ver com o que se espera e com o que o mercado vai identificar como importante. Se for fazer um programa nessa linha, eu acredito que esse seja a direção. Bom, pessoal, só complementando o professor aqui, com relação à provocação a boa provocação do programa com a BGD de qualificação, o tema já está em debate, já coloquei para os fabricantes de inversores, alguns que estão dentro da associação, já falei com o nosso conselho diretor, e eu, como vice-presidente, vou capitanear isso de forma bem sólida, porque eu entendo que seja necessário agora, né, a gente ter alguns incrementos de qualidade no mercado. Entendo também, aí falando como empresário, como diretor de tecnologia da ForteLab especificamente, que nós vamos fazer o programa próprio, né, interno dentro da ForteLab. Então, os ensaios vão ser feitos, esses ensaios além do Inmetro, a gente já vai fazer de forma própria para assegurar que o que vai ser fornecido ao mercado seja de forma que eu entregue eficiência, um nível de qualidade um pouco a mais. Eu tenho certeza que outras distribuidoras também estão pensando no mesmo caminho, mas como um programa de liderança institucional, como a BGD, eu vou levar esse tema para a gente implantar, porque eu entendo que ele é crítico para o desenvolvimento e credibilidade do nosso mercado. Só cresce se isso funcionar. E eu estou vendo isso lá fora, o PVEL entra, e o relatório que o PVEL, que é um laboratório credenciado por fora, faz, é hoje a diretriz de qualidade, né, dos relatórios que a gente vê, das tomadas de decisão de seguradoras, de investidores. Eu só vou conseguir dinheiro bom, uma seguradora boa, se eu assegurar que eu tenho esse programa a mais. Não significa que o programa de Inmetro é ruim, mas ele não supre as demandas do negócio para ele funcionar com sustentabilidade. Então, a gente sempre vai buscar um caminho sólido para a gente ficar bem por muitos e muitos e muitos anos. Para complementar, esse problema não é exclusivo de inversores. Nós fizemos testes de DPS, tá? E o DPS, ele tem que fazer um teste, tem que colocar 1000 volts com uma carga indutiva lá.
e é 1.100 volts, um EPS de 1.000 volts, você colocar 1.100 volts por um dado tempo. É bem comum pegar fogo. Tá? Não passa no teste. Muito. Quem é que está vendo, mas ele vem com uma certificação, não é testado aqui, não, quem testou, não tem, quem compra não tem nem infraestrutura para testar ele. Então, ele não tem como aferir qualidade desse processo. Então, tem um monte de problemas aí que ocorre, às vezes, nas proteções. Pegou fogo e caiu um raio. Às vezes, pegou um fogo e caiu um raio no DPS, porque o DPS não tinha condição de aguentar o raio mesmo. Então, isso vale para fusível, vale para caixa de junção, vale para módulo, vale para cabo, vale para conector. Tem que se espalhar essa questão de qualidade, ter uma maneira de metrificar isso e que fique transparente para o usuário. Acho que esse é um caminho importantíssimo para nós, como desenvolvedores da tecnologia, né, crescermos. E uma chance para Manaus aqui, eu já vi muita coisa de piscicultura também. Aqui não precisa de piscicultura, né? Aqui tem só ir no rio e pesca, né? Mas lá no sul, piscicultura com fotovoltaica, consórcios de piscicultura, de pecuária e tem de agricultura, agrofotovoltaica. Então, tem várias iniciativas, tem uns vídeos, se vocês quiserem, me mandem, eu mando os links lá que eu tenho de umas soluções assim. Nas minhas aulas, eu dou as várias soluções lá que possível para o futuro. Essa direção, isso é o futuro, pessoal. Isso a gente fala brincando, como hoje, isso é o futuro. Esse consórcio é o futuro de fotovoltaica, tá? É uma coisa que vai ser realidade permanente. Obrigado pela chance e pela oportunidade aí de discutir um pouco o assunto. Perfeito, Café, tudo que é bom passa rápido, não é verdade? Agradecer, então, a interação de vocês conosco. Realmente foi muito importante que cada um fizesse a pergunta ali. Realmente nos agradou muito. E, com certeza, né, Café, tantas coisas. Se deixar mais uma hora é pouco ainda, não é verdade? Então, em nome da organização Café, o nosso obrigado pela participação. Professor Leandro, que vem de longe, né? Muito obrigado. Um retorno sensacional para o senhor. E, com certeza, em outros eventos, nós estaremos com o senhor, com certeza. Perfeito? Obrigado a vocês. Uma grande salva de palmas para os nossos participantes.